Mendes, ele é graduado na medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Ele fez residência em clínica cirúrgica na mesma instituição e ele atualmente ele tem vários cursos aí de especialização na área de aperfeiçoamento na área de ortopedia e atua como cirurgião ortopedista volante na cidade de Curitiba, tá bem? Fez então, Rodrigo, a palavra está contigo aí, meu amigo. Abraço aí, fique à vontade, tá bem? Obrigado Gustavo pelo convite, obrigado pessoal do GEPA pela organização, pela divulgação do trabalho, excelente palestra do colega Diego, boa noite a todos. A gente vai compartilhar a tela aqui e vamos falar um pouco sobre ruptura de ligamento cruzado, a insuficiência do ligamento cruzado. A gente vai tentar ter um entendimento aí dessa afecção. Às vezes que nem o colega comentou. Rodrigo, só desculpa te interromper um pouquinho, cara. Só que a apresentação aqui ela ficou. Tem que colocá-la em tela inteira. Tá em tela inteira? Aí tu coloca de novo, sai da apresentação. Vamos ver. Não, ela tá como se tivesse a apresentação dos slides, como se você fosse editar os slides. Vamos aqui. Mais uma vez. Então, coloca ela em tela inteira, a apresentação do PowerPoint. Foi? Espera aí. Eu acho que assim, ó, tu tem que primeiro colocar em tela inteira. E aí tu vai apresentar agora e seleciona aquela que... Você não vai selecionar a apresentação de slide que está nesse formato. Você vai pegar na que já está em apresentação de tela inteira. Vamos ver aqui se a gente consegue. Coloca essa apresentação em tela inteira. Já tá? Coloca em modo apresentação ali. Tá em modo apresentação. Já tá? Você não tá vendo ela só a tela? Você não tá vendo o negócio de editar? A princípio, não. Deixa eu ver aqui. Você está apresentando. Vamos parar, vamos mais uma vez. Bom, tá em modo exibição. Apareceu aí. Vamos ver. Agora você fechou, agora vai indo de novo. Vai apresentar agora uma janela e depois se seleciona em tela tamanho integral. Tá, a princípio tá em tela em tamanho integral. Foi? Vamos lá. Tenta uma vez aí, depois também não der, pode ser daquele jeito mesmo. Isso até pra ti seria não, acho que melhor se conseguisse tudo. Tá apresentando como tela cheia para vocês? Ainda não, você colocou em apresentar agora lá e selecionou? Sim, a princípio sim. Vou fazer mais um. Tenta de novo, porque aqui não... Vou parar mais uma vez a apresentação e a gente tenta mais uma vez. Vamos lá. Tela inteira. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui. Foi? Não? Tá. Não, mas tranquilo. Não tá como tela inteira, mas beleza, dá pra ver ali bem tranquilo. Acho que segue assim também, se não tá dando certo agora. Isso que a gente testou ali deu 100%, né? Mas acontece, né? Pois é. São os imprevistos aí. Não. Mas não tem problema. Esquece. Relaxa, pode começar ali e fica à vontade. Deixa eu só ver mais uma vez aqui. Você tirou os slides. Tá, sim. Temos 3 guias. A tela inteira, uma janela e uma guia. Seria a tela inteira, isso? Você vai apresentar agora uma janela. E aí, quando você clicar em uma janela, vai aparecer um monte de janela. Aí você vai clicar no PowerPoint que está em apresentação em tela inteira. Você deve ter 2 PowerPoints aí mostrando. Um tá esse que está e o tela inteira. Agora foi. Agora foi. Agora está 100%. Então tá bom, perfeito. Pessoal, boa noite, é um prazer estar falando aqui para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre a insuficiência do ligamento cruzado, como diagnosticar e como tratar essa afecção. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Gustavo pelo convite, nós somos colega de graduação, e ao grupo que fez a divulgação aí do nosso bate-papo. A princípio,
bate-papo hoje é para a gente desmistificar a doença, aprender como diagnosticar essa doença, aprender como e quando tratar. Se a gente atingir esse objetivo hoje, eu vou ficar extremamente feliz, extremamente satisfeito de ter esse bate-papo com todos vocês. Bom, a gente vai fazer uma breve introdução para que a gente consiga entender, elucidar e elaborar os nossos argumentos quando a gente tiver frente a essa afecção. A insuficiência do ligamento cruzado ela é uma doença que causa claudicação, né, intermitente ou não nos cães, e ela é uma doença que vem sendo estudada há muito tempo, né? Ela é uma doença que gera uma despesa de 1,3 bilhões de dólares, né, por ano nos Estados Unidos. Então ela é uma doença que ela acomete a população canina e felina de uma maneira assim quase que endêmica, né, por assim dizer. É uma doença que ela é amplamente estudada na ortopedia veterinária e o objetivo do tratamento normalmente é a gente restabelecer a função de maneira precoce para esses pacientes. Então, a gente tem aí a doença que foi descrita em 52, né, pelo Patsama, e o teste de gaveta, que ele é amplamente difundido, também foi descrito por este colega. A partir de 66, as primeiras técnicas começaram a surgir, e essas técnicas são técnicas extracapsulares, né, para correção da insuficiência do ligamento cruzado. Em 70, os colegas De Angelis e Lau, eles acabaram estabelecendo que, apesar de você saber que a gente tem insuficiência do ligamento cruzado, ele gera uma série de instabilidades no joelho, se você utilizar uma âncora óssea para fazer a estabilização desse joelho, você conferia uma certa estabilidade. Ainda não tinha se muito bem esclarecido as funções e as causas dessa doença, mas sabia-se que se utilizasse essa âncora, que em um primeiro momento foi utilizada a Fabella, sabia que conferia uma certa estabilidade. Em 75, Flow decidiu usar uma segunda âncora, que seria a tíbia. E aí nasce uma das técnicas mais difundidas aí dentro da ortopedia veterinária, dentro do meio veterinário, que é a sutura fabelo-tibial. Isso em 75. Bom, com o advindo do estudo em relação ao joelho, a gente notou que as técnicas tradicionais elas tinham bastante falhas. Então, em 93, a Slocum decidiu estudar a fundo a função biomecânica do joelho e resolveu mexer na estrutura, no componente anatômico, aí, na estrutura óssea desse joelho. Eis que surgem as osteotomias corretivas, né? Então, até a década de 90, mais ou menos, as técnicas eram mais tradicionais, eram técnicas menos robuscadas. A partir de 93, começou a se mexer com os desvios angulares, com as técnicas de osteotomias corretivas. Então, surgiram várias, né? Como é uma técnica que mexe com a estrutura, com o componente anatômico, surgiram diversos estudos em cima. Então, hoje, se a gente pegar para estudar a ruptura de ligamento cruzado, tem mais de 100 técnicas escritas em literatura, desde técnicas mais tradicionais, como a sutura fabelo-tibial, até técnicas mais avançadas, como CBLO, CWO, são várias as técnicas. Algumas das técnicas de osteotomias corretivas que foram amplamente difundidas em cunha, a osteotomia tibial proximal intraarticular, a tripla, e a TPLO e a CBLO. A partir do momento em que essas duas técnicas se estabeleceram no mercado, a TPLO a partir de 93 e a TTA a partir de 2008, começou-se a uma corrida, né, por achar a cura milagrosa para a instabilidade do joelho. Mas quando a gente tem mais de uma técnica para resolver um determinado problema, a gente tem um entendimento que nenhuma técnica é 100% efetiva, então cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem. Falando um pouco sobre a causa da técnica da ruptura de ligamento, a gente tem duas causas bem definidas assim dentro da ortopedia veterinária. Uma é o trauma
e a outra são as doenças de base, as doenças degenerativas, né? O trauma, no geral, ele vai culminar com uma hiperextensão forçada dessa articulação do joelho. Então, pacientes que acabam, às vezes, fazendo um exercício aí um pouco mais de carga, às vezes hiperestendem o joelho e geram um trauma, e esse trauma leva à ruptura de ligamento cruzado. Já os pacientes que sofrem de doenças articulares degenerativas, por exemplo, o colega comentou sobre a displasia coxofemoral, que é uma doença articular degenerativa e que tem uma causa multifatorial, os pacientes apresentam normalmente uma rotação medial do joelho e acabam rompendo o ligamento. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre a questão anatômica, o porquê esse joelho acaba sofrendo esse estresse e acaba rompendo, né, o ligamento cruzado cranial. Bom, algumas causas de base, de doenças de base, por exemplo, tem duas apresentações. A apresentação aguda por trauma, como eu havia comentado, e a apresentação degenerativa ou mais crônica. A apresentação degenerativa mais crônica, ela normalmente tem algumas causas sugestivas e assim ainda é tudo muito obscuro em relação às doenças articulares ou às osteoartroses, osteoartrites aí nesses pacientes. Algumas causas são fatores etários, fatores hereditários, fator ambiental, nutricional, doenças imunomediadas, por exemplo, hiperadrenocorticismo, deformidades ósseas. Isso tudo influencia bastante na sobrecarga do ligamento e o ligamento acaba por assim sofrer todo esse dano, né? Esse dano ele é cumulativo e acaba sobrecarregando o ligamento e o ligamento acaba rompendo. Mas a verdade é que é tudo muito obscuro, ainda não tem um entendimento muito claro sobre qual que é a causa de base, qual que é a verdadeira chave aí para que a ruptura ocorra. A insuficiência do ligamento cruzado ela vai culminar normalmente como a doença mais comum, ortopédica em cães. É uma doença que pode ou não estar associada a uma degeneração articular. Vai gerar uma atrofia muscular por desuso. Normalmente os pacientes que possuem ruptura de ligamento cruzado, eles têm uma atrofia muscular. Essa atrofia muscular é por desuso, então obviamente o paciente ele vai ter menos desenvolvimento do arcabouço musculoesquelético, vai ficar com uma fragilidade aí muscular e às vezes pode culminar com um pouco de dor. Isso é muito variável, depende da rusticidade do animal, né, do paciente. Pacientes como pitbulls, por exemplo, não apresentam tanto o limiar de dor tão de fácil exacerbação. Já pacientes toy, por exemplo, um Yorkshire, vai apresentar uma dor mais exacerbada quando manipulado. Normalmente ela ocorre em pacientes de grande porte entre o segundo e o quarto ano de vida, em pacientes de pequeno porte entre o 7º e o 10º ano de vida. Isso não é regra, isso é assim, o que a literatura traz. O que a gente tem acompanhado em nossa rotina, em nosso dia a dia aí, é que pacientes que são castrados de maneira precoce acabam tendo um desenvolvimento do arcabouço musculoesquelético um pouco mais frágil e acabam, por vezes, tendo desvio angular e esses desvios angulares eles acabam gerando uma certa fragilidade ligamentar. Então, a gente tem pacientes bem jovens, mesmo de raças pequenas, que vêm apresentando ruptura de ligamento cruzado de maneira traumática ou de maneira por doença de base. Por exemplo, pacientes muito jovens que apresentam doenças metabólicas que acabam fragilizando o ligamento. Então, não é via de regra, mas normalmente acontece entre o segundo e o quarto ano para pacientes de grande porte e para pequeno porte entre o 7º e o 10º ano. Gatos é aquilo que o colega comentou. O gato ele é subdiagnosticado dentro da veterinária. O gato há pouco vem ganhando popularidade e com a popularidade e com a observação dos tutores e o estudo em cima da espécie, acaba que os gatos eles também apresentam ruptura de ligamento, mas é mais por causa traumática e não por questões de doenças articulares degenerativas ou osteoartrites ou osteoartroses.
Aqui nós temos o Rottweiler como um exemplar máximo, assim como o Golden Retriever, o Labrador. Eles são raças que são mais ativas, são mais pesadas e por vezes são castradas de forma precoce e apresentam desvios angulares, apresentam um platô tibial mais inclinado do que o normal e apresentam uma fragilidade ligamentar. Aqui a gente tem um Toy, um representante aí da raça Toy. A gente observa muito na nossa rotina os Yorkshire e Spitz com ruptura de ligamento cruzado. E os gatinhos aí com menor incidência, com uma incidência mais por questões traumáticas do que realmente por doenças de base. Para falar de ruptura de ligamento cruzado, se a gente não se ater a essa Bíblia, né, que é o livro do professor Peter, ele tem mais de 400 páginas aí falando, abordando diversas técnicas, diversas apresentações da doença, diversas maneiras de correção, de diagnóstico. É assim um livro excepcional, o que na década de 70, 60 a gente não tinha de informação, hoje a gente tem informação de sobra, né? Para falar única e especificamente de uma única articulação, que é o joelho. Então o joelho ele é mágico, o joelho é maravilhoso, então ele acaba tendo um livro dedicado somente a ele aí. Eu recomendo a todos que gostem da parte de ortopedia e traumatologia a leitura dessa Bíblia aí do ligamento cruzado. Bom, vamos falar um pouco sobre a anatomia, falar um pouco da revisão aí, relembrar um pouco da anatomia do joelho. O joelho ele é muito engraçado porque, apesar de ele ter várias estruturas que compõem a estabilidade do joelho, uma única estrutura que acaba falhando acaba gerando uma série de transtornos para o paciente. Essa estrutura que acaba falhando e gerando essa série de transtornos é o ligamento cruzado cranial, e às vezes o ligamento cruzado caudal também acaba rompendo aí. A gente tem rupturas parciais ou rupturas totais desses dois ligamentos. O que acontece, pessoal? A gente tem os ligamentos colaterais, medial e lateral do joelho, que ajudam a estabilizar esse joelho contra rotações ou contra torções e tudo mais. Mas quem evita com que esse joelho deslize de maneira quase que em uma rampa, que é o platô tibial, é o ligamento cruzado. Infelizmente, na hora da evolução, aí o ligamento cruzado acabou não favorecendo os cães e acabou gerando esse certo transtorno aí, porque o ligamento cruzado cranial ele é mais curto, normalmente, que o ligamento cruzado caudal. E isso faz com que ele sofra estresse durante a deambulação. Toda vez que o paciente faz hiperextensão ou flexão do joelho, ele está sobrecarregando o ligamento cruzado. Aqui, se vocês notarem, o ligamento cruzado caudal ele é mais longo, né? A gente fez a remoção aqui do côndilo femoral, ele é mais longo, e o ligamento cruzado, além de ele ser mais curto ou sofrer mais sobrecarga, ele é dividido em duas bandas, né? Então, se vocês pensarem, o joelho é estabilizado pelos ligamentos colaterais, ligamento cruzado cranial, ligamento cruzado caudal. Nós temos os meniscos que fazem toda a parte de absorção de choque, né, e evitam uma série de transtornos durante a deambulação. E quem vai sofrer toda essa sobrecarga é o ligamento cruzado caudal, é o ligamento cruzado cranial. Aqui a gente tem uma peça in situ para a gente dar uma olhada dentro desse joelho aí, para a gente poder entender um pouco mais. Nós temos aqui os côndilos femorais lateral e medial. Nós temos o ligamento cruzado dividido naquelas duas bandas, a banda medial e a lateral. Nós temos o ligamento cruzado caudal e nós temos os meniscos, tanto lateral quanto medial. Quem vai sofrer na afecção da insuficiência do ligamento cruzado? O ligamento cruzado cranial e as suas duas bandas, além do menisco medial. O menisco medial ele sempre sofre uma sobrecarga, isso é uma questão assim, anatômica, ele sofre a sobrecarga, os côndilos femorais eles se deitam sobre esse platô, sobre essa superfície articular e sobre esses meniscos. Esses meniscos eles agem literalmente como amortecedores para que não ocorra o contato da superfície articular do joelho
com a superfície do osso subcondral, onde é extremamente irrigado e inervado. Isso vai causar dor e desconforto para o paciente. A partir do momento em que a gente tem a lesão ligamentar, a gente automaticamente, em 80% dos casos, pelo menos 86% dos casos, a gente vai ter lesão meniscal. Então, isso gera um certo transtorno para o paciente, isso gera uma dor aí para o paciente. Então, a gente tem que sempre ter o conhecimento da anatomia para que no momento em que a gente for fazer a avaliação e for diagnosticar esse paciente, encaminhar ele para o centro cirúrgico, a gente tenha amplo conhecimento da anatomia e consiga fazer inspeção de todos esses componentes, se possível. Aqui a gente tem uma visão skyline, né? A gente está olhando a tíbia de cima para baixo, de proximal para distal, por assim dizer. Então aqui a gente tem novamente a apresentação dos componentes que estabilizam essa articulação, o ligamento colateral medial e lateral, o cruzado cranial e caudal. Além deles dois, nós temos sobre os côndilos femorais o ligamento do tendão patelar e a patela. A patela e o tendão patelar, eles agem como um sistema de polia e roldana, quando a gente tem a deambulação desse cão. Então, se vocês olharem aqui nessa visão mais skyline, de cima para baixo, de proximal para distal, vocês vão notar que em algum momento do desenvolvimento aí anatômico, o ligamento cruzado, ele, além dele ser mais curto, ele acaba se sobrepondo sobre o menisco medial. O menisco medial ele é menor e ele sofre mais sobrecarga, assim como o ligamento cruzado cranial. Então, a gente, quando vai fazer a inspeção, a gente normalmente vem direto no ligamento cruzado cranial, inspeciona ele de maneira transoperatória, por artrotomia, e vai para o menisco medial. Raras são as vezes que a gente tem ruptura do menisco lateral. Em relação aos componentes de uma visão mais panorâmica, aqui a gente tem a patela, tendão patelar, que fazem a composição de todas as estruturas que tentam manter a estabilidade do joelho, menisco lateral, menisco medial, ele é mais curto, ele vai sofrer mais sobrecarga, o ligamento cruzado cranial, que é a grande vítima de toda essa situação, e o ligamento cruzado caudal, que às vezes ele acaba rompendo dependendo do tipo de trauma ou de estresse que essa articulação vai sofrer. Bom, em relação ao funcionamento, a biomecânica da articulação femorotíbio-patelar, a articulação do joelho, a gente tem que levar em consideração que apesar de a gente ter outros componentes que ajudam a estabilizar o joelho, como por exemplo a cápsula articular, os ligamentos colaterais, o menisco, e além disso tudo, a gente tem o líquido sinovial que ajuda a lubrificar essa articulação. E vocês imaginem que o líquido sinovial ele funciona como um lubrificante dessa articulação. E além de um lubrificante, ele faz toda a troca de nutrientes dessa articulação. Então, o que acontece? Como você tem um envoltório de tecidos moles, esse envoltório ele é composto pela essa cápsula articular. E a cápsula articular ela não faz uma troca passiva em relação ao líquido sinovial, ela faz uma troca ativa. Você precisa de movimentação, você precisa de carga para que ela se distenda e se contraia e esse líquido sinovial saia e entre do joelho. Vocês imaginem que a partir do momento que você tem instabilidade, o ligamento cruzado cranial ele não está mais fazendo o efeito dele, que é estabilizar esse joelho, ele acaba causando diversos danos. Um dos danos mais comuns é o derrame articular, e esse derrame articular leva a um aumento da espessura da cápsula articular, leva a um aumento da densidade desse líquido sinovial e da celularidade presente. Isso tudo são componentes micro, né, que fazem toda a cascata de inflamação agir sobre o joelho e a osteoartrose acabar se instalando ao longo prazo. Então, se a gente leva em consideração que o ligamento cruzado cranial é quem estabiliza o joelho, então quer dizer que quando eu tenho a hiperextensão durante a deambulação, ele vai romper. Então, se ele vai romper na hiperextensão, automaticamente eu tenho que ter uma atividade física de alto impacto. Então, isso quer dizer que a gente tem um momento de trauma, né? Então, lembre, hiperextensão, ruptura de ligamento, trauma. Normalmente o tutor vai vir com um histórico clínico muito bem definido que a gente vai comentar mais à frente. Já quando a gente tem uma degeneração dessa articulação, eu comentei do derrame articular.
Então esse derrame articular vai gerar uma série de cascata de inflamação, uma série de fatores inflamatórios, uma série de deposição de imunocomplexo no joelho. Isso faz com que o ligamento ele vá se deteriorando ao longo do tempo. Se vocês imaginarem, o ligamento cruzado ele é como se fosse uma corda multifilamentar, ele é uma corda de navio. E ele vai se rompendo aos poucos nas doenças articulares degenerativas. Então, se a gente tem esses momentos de estresse, esses momentos de trauma, ou uma doença de base, por exemplo, o hiperadrenocorticismo, uma diabetes, seja uma displasia coxofemoral, acaba que esse ligamento ele vai se rompendo aos poucos e, às vezes, o paciente no cotidiano vai ter uma rotação medial do joelho e vai acabar rompendo. Então, normalmente, joelhos que são doentes ao longo do tempo, que são mais crônicos, a gente tem uma rotação medial e a ruptura de ligamento, ou na hiperextensão por trauma, ruptura de ligamento. E também, como esse ligamento ele estabiliza de maneira dinâmica o joelho, a gente não tem esse movimento de gaveta no dia a dia. Então, o paciente, a gente vai fazer o exame de gaveta, a gente vai entender o que é o exame de gaveta, e a gente não tem esse movimento de gaveta normalmente, quando esse ligamento está íntegro. Aqui é uma comparação do porquê que o joelho do cão ele é tão desprovido de qualidade em relação a um joelho humano. O joelho humano, se vocês pararem para analisar, e se vocês pensarem em vocês mesmo em estação e vocês de pé, o joelho do humano ele forma um ângulo de 180 graus. Ele é um joelho reto. Então, o côndilo femoral ele se deposita sobre uma superfície plana, sobre uma superfície reta, não sobre uma plataforma inclinada, como é o do cão. Então, quer dizer que toda vez que o cão está em estação, ele está sofrendo uma sobrecarga, e toda vez que ele sofre, quando ele vai deambular, ele vai sofrer uma sobrecarga sobre estresse. Por quê? Porque o côndilo femoral ele vai se depositar sobre uma superfície inclinada, sobre uma superfície que a gente chama de platô tibial. Esse platô tibial ele tem uma inclinação, diferente do joelho do humano. O joelho do humano só vai adquirir essa configuração inclinada, como exemplo dessa foto do lado esquerdo, em que o paciente resolveu dar um passo, por exemplo, né? O humano resolveu dar um passo e aí sim a gente tem um momento de estresse. Mas no geral, em estação, em repouso, o joelho do humano é reto e o joelho do cão é inclinado. E quando faz a deambulação, pior ainda, né? Sofre mais estresse aí e o ligamento sofre toda essa carga, essa tensão. Aqui vamos ver se vai rodar, é um videozinho só mostrando um cão deambulando, né? Uma animaçãozinha. A gente tem a tração do quadríceps, a gente tem um mecanismo de polirroldana da patela, né? Em relação aos côndilos femorais. Aqui a gente tem as trócleas, ou côndilos femorais, e aqui a gente tem a tíbia. A tíbia, além de sofrer durante o passo essa sobrecarga do músculo quadríceps, da tração, né, proximal, ela vai sofrer um impulso cranial pelo gastrocnêmico. O músculo da batata da perna, aí, o gastrocnêmico, ele vai fazer uma certa pressão. Então vai estressar essa articulação, tanto em repouso quanto em movimento. Normalmente o diagnóstico dessa doença ela é feito através de uma série de um conjunto da obra, de uma série de fatores aí. O diagnóstico do ligamento cruzado normalmente culmina com uma queixa principal de dor e impotência dos membros pélvicos. Às vezes o paciente vai vir com um histórico, o tutor vai contar uma história que meu cãozinho lá, o Bob, estava brincando, foi para o lado do sofá, deu um grito e não apoiou mais, né? Por que ele deu um grito e não apoiou mais? Rompeu o ligamento, possivelmente, né? A gente vai confirmar nossa suspeita clínica, a gente vai fazer uma anamnese detalhada, vai tentar entender o histórico clínico desse paciente, e a partir disso a gente vai elaborar um exame físico completo, e a partir do exame físico completo a gente vai elaborar um exame ortopédico. Então vejam, aquilo que o colega comentou na palestra anterior, a gente não trata imagem, a gente trata um paciente e esse paciente tem diversas funções orgânicas. Essas funções orgânicas elas precisam ser investigadas. Então a gente não pode mitigar, a gente não pode subjugar e a gente não pode pular etapas. Então
é sempre importante a gente começar por uma queixa principal muito bem definida. O que está acontecendo com o seu paciente? Por que você me procurou? Ah, doutor, está com dor, impotência no membro pélvico, ou está com claudicação. Tudo bem, então vamos acender a luz, vamos tentar descobrir o que está acontecendo, o porquê essa causa de impotência funcional ou claudicação de membro pélvico. A partir disso, a gente vai determinar um histórico clínico para o paciente, a gente vai entender a anamnese, o tutor vai contar o que ele observou, né, da maneira que ele julgar melhor, que ele conseguir encontrar as palavras, e a partir disso a gente vai extrair algumas informações. Bom, o paciente veio com queixa de claudicação, ele estava brincando, pulou do sofá e depois não apoiou mais, temos que levantar a bandeira vermelha, temos que acender algumas luzes aí e, a partir disso, fazer um exame físico completo, porque muitas dessas doenças ortopédicas que estão sendo comentadas, elas têm alguma causa de base. Elas não são, às vezes, né, só em casos de trauma, excetuando-se o trauma, aí ela tem uma doença de base, então é importante a gente ficar atento. A partir disso, a gente vai para o exame ortopédico em específico. Paciente com claudicação e impotência de membro pélvico, a gente tem algumas afecções, desde a displasia coxofemoral, luxação da articulação coxofemoral, luxação ou subluxação, que é o caso do ligamento ou da ruptura do ligamento cruzado cranial, uma luxação de patela, enfim, a gente vai ter que investigar. Após a gente fazer essa triagem clínica bem detalhada, bem esmiuçada, a gente vai pedir os exames complementares. Então, falando de sinais clínicos, os pacientes podem apresentar claudicação ou impotência de um ou do outro membro, ou bilateral, né? Em muitos casos acontecem de o paciente ter a ruptura de ligamento de um lado, às vezes ele compensa, porque aquela ruptura é parcial, ele acaba compensando com o outro membro e com os membros torácicos, acaba ficando relativamente bem e acaba rompendo o outro lado. Então, ele tem uma ruptura, às vezes, total do joelho direito e às vezes parcial do joelho esquerdo. Então a gente sempre começa se perguntando, está com impotência funcional? Está com impotência funcional de que maneira? Durante a marcha, durante a estação, durante a marcha rápida, isso tudo a gente vai esmiuçar. Dor à manipulação. No geral, o que eu tenho observado? Pacientes que são mais rústicos, eles apresentam menos sinais de dor. Pacientes labrador, que é extremamente ativo, ele apresenta um sinal leve de dor, né? E às vezes até ausente. Agora, um paciente toy, um paciente mais delicado, por exemplo, no Yorkshire, vai apresentar uma dor mais aguda, uma dor bem, às vezes, moderada a aguda. Ele não vai deixar você tocar no joelho dele. Durante a avaliação, né, um dos sinais que a gente percebe é a crepitação desse joelho. Quando a gente faz a hiperflexão e a hiperextensão do joelho, a gente acaba notando um ranger dessa articulação, uma crepitação. Isso pode nos indicar duas coisas: osteoartrite instalada, por ser um joelho que vem sofrendo há muito tempo com a doença e foi subdiagnosticado e o tutor não conseguiu